é aquele que eu presto culto. Certo? Por isso, cuidado. Também nas nossas comunidades, a providência, aqueles que nos auxiliam. Né? Às vezes, eu vejo assim, como em homilias, não se diz o que deve se dizer, por causa que ali tem colaboradores importantes. E aqueles colaboradores importantes tornam-se nossos dominadores. Porque se faltar aquele dinheiro no final do mês, nós não vamos conseguir pagar as contas da paróquia. Será que isso também não acontece na nossa comunidade? Temos dominadores sobre nós? São perguntas. E que faz com que a obediência a Deus não seja do absoluto, seja relativa. A gente fala tanto no relativismo. Esses dias, um sacerdote lá de Júpiter me disse assim: hoje, dentro da igreja, gente, a igreja não é a hierarquia. A igreja é o povo de Deus, a família de Deus. Seja hierarquia e leigos. Certo? Então, quando a gente quer falar da hierarquia, a gente diz a hierarquia da igreja, porque é muita confusão. A igreja tem que ter comunhão com a igreja. Tá certo? Tá errado? Eu não tenho que ter comunhão com a igreja. Eu tenho que ter comunhão com os pastores, com os sacerdotes da minha igreja. Porque se eu disser que eu tenho que ter comunhão com a igreja, eu estou fora da igreja. Excomungada quase não, né? Eu quase fui, mas ainda não. Então, entende o que eu quero dizer? Na nossa fala, nossa palavra, diz muito do que a gente pensa. Quando eu escuto, você tem que ter comunhão com a igreja, eu digo, mas eu tenho comunhão, eu sou a igreja. Eu estou em comunhão. Eu não tenho que ter comunhão com a igreja. Eu estou em comunhão com a igreja na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês? Porque se eu não estou em comunhão com a igreja através de Jesus Cristo, não adianta eu ter comunhão com o padre, ou com a madre, ou com o bispo, ou com o papa. Se eles estão em comunhão com Jesus Cristo, nós estamos em comunhão. Certo ou não? Se este padre está em comunhão com Jesus e eu estou em comunhão com Jesus, nós estamos em? Não porque eu tenho comunhão com o padre ou com a madre, eu tenho comunhão com Jesus Cristo. Que Ele é a igreja, que me diz todas as coisas e me leva a amar o sacerdote, acolher e ver as necessidades reais. Olha só o que estou falando. Reais e não irreais. Da diocese, da paróquia, da sociedade, enfim. E com a minha comunidade, que é ligada a Deus por Jesus no carisma, na comunhão com toda, como igreja, eu vou prestar um ministério, um serviço, um ato de amor para as necessidades locais. Vocês acham que a gente vai se negar a prestar um serviço, um ministério às necessidades locais? A não ser que tenha 3 pessoas para fazer 50 coisas comunitárias. Mas é claro que a gente veio para, como igreja, ser luz, ser sal, dar sabor. Entende? Mas está errado dizer, a igreja acolhe vocês. Vou ter que andar com minha folhinha de batismo pendurada junto com o meu sinal. Porque é o meu batismo que me incluiu na igreja, não o padre que me incluiu na igreja. Não a madre que me incluiu na igreja, não o papa que me inclui na igreja. Quem me inclui na igreja? Quem me faz igreja? O Espírito do Senhor que desceu sobre mim quando as águas desceram sobre a minha cabeça e Ele me chamou pelo nome. Não sei se Ele chamou vocês pelo nome. Chamou? Tem certeza disso? Então, é isso.
comunhão com Jesus é a obediência perfeita, porque Ele nos leva ao Pai. Outra coisa que esse sacerdote de Júpiter me disse. Dentro da igreja, tem muitas linhas. A acolhida dos descasados, a acolhida dos homossexuais, a acolhida de padres assim, a acolhida de madres assim. Paremos. Paremos de ler Kant. Paremos de ler os filósofos como os dominadores da terra. Para os pagãos, eles servem de luzeiros. Para mim, não. Se eu tenho alguém maior que os filósofos, eu vou referenciar aquele que é maior. Se eu cito Gandhi, ótimo, posso citar Gandhi, acho que foi uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Dentro da cultura dele, da religião dele, do meio que ele viveu, social, ele contribuiu e muito para a sociedade da sua época. Mas quando Cristo é o meu Senhor, eu vou fazer referência a Ele nas minhas pregações. Aos santos. Entendem? Isso é obediência. Por que obediência? Porque a obediência está ligado àquilo que Ele diz. E não ao relativismo dentro da igreja. Como assim? Me explica para mim agora, padre. Como assim? Linhas? Costura? Tricô? Crochê? Que linha é essa que eu tenho que dar ouvidos, que desafia a palavra para aceitar de qualquer jeito, de qualquer forma? Linhas psicológicas mundanas. Que linha é essa que eu tenho que acolher com a acolhida diabólica, dizendo que é um bem enquanto que é um grande mal? Até mesmo, eu sei que aqui tem muitos psicólogos, ou pelo menos temos um fundador que trabalha com essa área essencial da ciência hoje. Cuidado. Mesmo dentro da ciência humana, como cristãos, nós temos que tomar uma decisão e uma opção. Se essa linha aí, psicológica, vem contrário ao evangelho, você deve botar no lixo a linha. Cortar, Porque essa linha não me interessa. Se eu tenho o remédio do câncer e uso conta-gotas de água ou de lama para sarar a ferida, problema meu. Se eu tenho o evangelho como cura, o que eu vou querer com essas, às vezes, com coisas tão dementes, deprimentes? Hoje há uma invenção de doenças que não existem. E outras, há também doenças que estão nascendo, realmente acontecendo em função da degradação moral do ser humano. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de dizer, pois é, mas foi o padre que disse, como é que eu vou dizer para ele que não? Olha a pessoa do seu lado. Cria vergonha nessa cara. Pelo amor de Deus. A gente é muito altivo para dizer algumas coisas para algumas pessoas. E não diz o que tem que dizer para quem tem que dizer. Se eu não tenho coragem, eu mando a minha Cristina que tem coragem. Entendeu? Esses dias um bispo de Mártir. Gente, cada planeta, assim. Nos acusou de falta de unidade.
O que é a falta de unidade? Quando eu não estou ligado à palavra, ao evangelho e ao magistério da igreja. Não está em fazer o que os outros querem que eu faça. E nem fazer igual aos outros o que os outros fazem. Se eu sou acusada de falta de unidade, Deus é quem sabe. Mas eu vou continuar com Ele. Com Jesus. Que é maior que o bispo. Aqui eu não estou dizendo que eu sou mal educada ou eu confronto. Mas eu questiono. Questionar é bom. É saudável. É necessário. E tomar posições diante daqueles que estão nos pedindo coisas diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando mal das pessoas. Eu estou falando para nos posicionarmos na obediência. É preciso obedecer antes a Deus que os... Como eu posso encher um seminário com uma linha onde permite os homossexuais se tornarem padres? Claramente foi isso que ele me disse sem dizer. Eu não posso. Por que não posso? Porque eu sou preconceituosa? Porque eles não são capazes. Porque não são capazes de exercer o ministério sacerdotal. Entendem? Por que não são capazes? Porque não têm equilíbrio afetivo para isso. Isso é ser preconceituoso? Ou isso é olhar a verdade de si e do outro e amá-lo? A ponto de não dar a ele este peso que vai levá-lo ao inferno muito mais do que a sua doença. Doença por doença pode ser salvo. Mas quando eu elejo alguém doente para governar, para estar à frente, para pastorear, eu torno aquela pessoa uma mediação perigosa. Entendem? E todos os pecados cometidos por estes homens também são pecados de quem o elegeu. Sabia? Se dentro da comunidade, agora eu vou trazer para a nossa realidade, né? Para nós não ficar ileso a isso aí. Se dentro das nossas comunidades, nossos fundadores, cofundadores, conselhos, aprovarem, consagrarem pessoas não aptas à consagração, conscientemente, porque tem doenças que só vêm muito depois à tona, conscientemente. Os pecados destes, cometidos, de geração em geração, dentro de nossas comunidades ou fora delas, são também pecados de quem o elegeu. Vocês estão entendendo? Conscientemente. Então, o que tem a ver isso com a obediência? Seguir os critérios que a igreja, autêntico magistério da igreja nos ensina. Seguir o evangelho que diz a estes não é possível. Não tem nada a ver com caridade. O demônio se esconde atrás da caridade, não da obediência. Entendem? Mas se ele for, se ele não ficar conosco na comunidade, ele vai se perder. Filho, ele já está perdido. Dentro da comunidade, ele é um perdido. Não pode ser encontrado assim. É ali fora, ali em volta de nós, que eles podem ser tratados, curados, acolhidos, amados, orientados e, quem sabe, um dia, assim, participar de alguma forma. Seria uma espiritualidade, que bom! Então, a obediência tem um fundamento, tem uma definição. Obedecer a quem? A quem obedecemos? A quem? A Deus. Que fala, que diz
claramente, que deixou escrito. Sabe quando você sai, você deixa escrito, fazer isso, fazer aquilo, a regra de vida, fazer isso, está escrito. Para que ninguém diga que não se disse. Por que é que se escreve regras para que ninguém diga de geração em geração que não se disse? Porque a palavra pode ser deturpada, né? Mas o que está escrito, está escrito. Embora os nossos excelentes advogados dos tempos de hoje interpretam a palavra, a lei, conforme os seus interesses. Você já viu? Eu já vi. Aí agora é lá de Netuno. O vocacionado de Netuno abriu a palavra de Deus e caiu em Davi. Davi, que matou Golias com uma arma tão potente quanto um canhão. Chamam de que aqui? Estilingue. Não importa se estamos em Deus, as nossas armas são potentes. Pode ser uma pedrinha, pode ser um mosquito da dengue. É potente. Ele abriu na página de Davi e ele entendeu que Deus o estava elegendo para ele deixar a comunidade e ajustar a vida de um administrador de uma empresa, que ele já estava, de certa forma, ligado, era da aliança, para ajustar, porque ele ia conseguir ajustar todas as dívidas daquele homem e trazer a empresa de novo enfim, a produzir o que deveria produzir, etc. Ele entendeu que ele foi eleito por Deus. E Deus me dava uma palavra